Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a misericórdia divina possa ser conosco hoje e pelo menos até o final da eternidade, né? Alguém nos visita pela primeira vez? Sejam bem-vindos à Casa de Sebastião Mártir. Nós somos a primeira casa espírita de Brasília e buscamos nesses 44 anos de fundação, seguir as recomendações do Evangelho de Jesus. Nossa casa tem algumas outras obras sociais, como o Lar Maria de Madalena, a Creche Irmã Elvira, o Instituto de Gerontologia e proximamente um hospital de atendimento, se Deus quiser, às crianças vitimadas do câncer. E temos trabalhos aqui de segunda a sábado. E tem a página nossa da internet. Depois, se vocês quiserem, por favor, fazer uma consulta, lá vocês pegam essas informações. Aquela nossa irmã que está na porta, a Sandra, que já os recebeu, qualquer outra dúvida pode falar com ela ou conosco que a gente vai tentar solucionar. E uma das obras que nós reputamos de muita importância é a Sopa Fraterna Francisco Cândido Xavier, que ela, aos sábados, nós fazemos essa confecção e fazemos a distribuição aos nossos irmãos que experimentam os infortúnios alimentares, né? Então, esse trabalho, ele é interessante porque existe um grupo, aqueles que quiserem colaborar podem se inscrever para nos ajudar doando os pertences, doando o seu tempo para a preparação dos alimentos, ou na preparação da sopa, ou na distribuição dela. Depois também, se quiserem algumas informações, estamos aí. Mas, de qualquer maneira, sejam bem-vindos. Essa casa é de Jesus, mas nós nos colocamos aqui, ora, como trabalhadores dela. E, falando em trabalhador de Jesus, a tarefa que nos cabe hoje é fazer uma reflexão sobre os tempos que nós estamos a viver. Fazendo uma reflexão sobre essa abençoada pátria que Jesus, na abençoada obra do nosso irmão Chico Xavier, psicografado por Humberto de Campos, no ano de 1935, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, fala sobre a grande destinação dessa abençoada terra. E nós, falando sobre essa abençoada terra, falando nessa época que nós vivemos, em que a transição planetária coloca a nossa amada terra já próxima de uma dimensão melhor, onde as dores, como nós as conhecemos de modo superlativo, haverão de ser diminuídas, porque os seres que em obediência ao Evangelho de Jesus habitarão essa terra nova, eles já experimentam um pouco da amorosidade ditada por Jesus. E nós, com certeza, para contextualizar isso sobre essa época que nós estamos a viver, falaremos hoje um pouco de esperança. Então nós vamos tentar na nossa fala esperançar. E para que a gente possa esperançar, nós temos que fazer aqui uma reflexão sobre um grande luminar da doutrina espírita, um espírito elevado da esfera crística, que esteve aqui conosco, nasceu no dia 1º de maio de 1880 e esteve conosco por 38 anos, até o dia 1º de novembro de 1918. Trata-se da figura de Eurípides Barçanufo. Como eu disse que nós vamos tentar esperançar, a promessa de Jesus de que Ele sempre estaria conosco, ela fez-se presente em várias épocas depois da sua estada entre nós. Então são grandes luminares que, em estando entre nós, eles não buscavam ser os consoladores que o Evangelho de Jesus trazia na sua pessoa, mas eles eram as pessoas que vivenciavam
da forma mais ampla possível a amorosidade ditada por Jesus. Então, o nosso nobre Eurípides, ele nasceu numa família muito pobre, lá em Sacramento, no interior de Minas. Aqueles que conhecem Minas, ali próximo a Uberaba, distante 140 quilômetros de Uberaba, é a cidade de Sacramento. Numa época em que aquilo era pouco mais do que uma pequena vila. E esse jovem, desde a sua mais tenra infância, era um menino que não tinha dotes especiais, mas aos 9 anos de idade, o senhor Monteiro, que era o preceptor das crianças ali, da principal escola local, chega ao seu pai, o senhor Hermógenes, chamado Mojico, e diz o seguinte: olha, tudo que eu poderia explicar a esse menino, né, doutora Thelma, nossa professora ali, tudo que eu poderia explicar a esse menino eu já expliquei. Porque chega um tempo que o meu conhecimento, por mais que seja extenso, a expertise dele supera e muito. Então esse jovem, mesmo com a família de muitas dificuldades, ele experimentou desde a sua mais tenra idade uma vivência muito apegada à família. Era uma família pequena, né? Dona Meca teve 14 filhos. Eurípides era o terceiro dessa linha. E ela experimentava uma saúde muito frágil. Isso fez com que, aos 12 anos de idade, seu Mojico fosse até o Rio de Janeiro, na Escola de Medicina da Marinha, porque o seu filho queria ser médico. Eurípides queria ser médico. E o principal motivo de ser médico é sarar a sua mãe, que tinha constantes desmaios. Então, tudo o que ele queria era fazer com que a sua mãe fosse curada. Mas a coisa não deu certo, porque depois que ele foi até o Rio, conseguiu lá a matrícula na escola, quando ele voltou para terminar o seu enxoval, eis que a sua mãe cai numa depressão muito grande e ele então desfaz a sua mala e muda totalmente os seus planos, porque ele queria estar do lado da sua mãe. E a vida desse jovem é muito acelerada, né? Porque ele, como um didata, né? Autodidata, ele aprendeu nos livros que lhe foram colocados, sempre buscava estar muito à frente das pessoas que ali estavam. E ele, então, aos 19 anos de idade, já foi cooptado pela igreja, porque a sua família era católica, para ser um dos diretores da Sociedade Educacional São Vicente de Paulo, dos padres vicentinos, lá em Sacramento. Então a sua vivacidade era muito grande, ele destacou-se na juventude local, porque ele buscava sempre realçar a moral e os bons costumes. Então ele fundou a escola de teatro, ele fundou o jornal da cidade e algumas outras coisas. Entrou pela política muito cedo, né? Foi secretário da Câmara Municipal e aí trouxe o gasômetro, né? Sob inspiração dele para a cidade de Sacramento, fez com que a primeira usina hidrelétrica, sob a inspiração dele, fosse construído. Mas aí gostaram tanto daquela vivacidade daquele jovem que buscaram então a pedir que o seu mandato fosse estendido. Mas como ele for eleito para 4 anos apenas, ele pega então, entrega o seu cargo por não concordar com aquilo que eles não tinham votado, né? que o povo não tinha aceitado. Mas a vida de Eurípides cresce em graça, beleza, só que surgiu um fato que o contrariou muito, além da doença da sua mãe. O seu tio padrinho, tio senhor Mariano, como ele assim falava, tornara-se espírita. Eles moravam numa fazenda, distante 14 quilômetros de Sacramento, e pouco mais de 30 casas existiam naquele local e que
começaram a ter alguns fatos pitorescos, que eles chamavam na época de assombrações, né? Então, naquelas casas que tinham as comieiras altas, eles escutavam vozes, pedras que se atiravam, facas que saíam das gavetas sozinhas, e isso foi num crescendo até que pediram a presença de um padre que tentou ali fazer o exorcismo, mas não foi bem sucedido. E aí Frederico Perol, um espanhol que se converteu ao espiritismo, e de uma forma muito interessante, porque convidaram-no para ir à Conquista, próximo a Sacramento, uma cidade que fica próxima a Sacramento, e ele, ateu, convicto, chegou lá numa reunião espírita, e ao final dessa reunião, um espírito se comunica em castelhano, e ninguém conhecia aquela língua, a não ser ele. E ele fica espantado porque depois reconhece que as citações daquela mensagem era da sua mãe já desencarnada. E ele foi então que instruiu aquela família, através de Tio Mariano, que ali na Fazenda Santa Maria não era mais nada do que a manifestação espiritual dos espíritos desencarnados que ali se faziam presentes. E a movimentação dos objetos é porque aqueles médiuns, na sua grande maioria, eram médiuns de efeitos físicos. Mas Eurípides, que era o xodó, digamos assim, da igreja, ao ponto de ganhar do padre, naquela época, os párocos, só eles que podiam ter a Bíblia, né? E ele ganhou um. E ele lia aquilo com avidez muito grande, mas tinha um senão. Ele não conseguia ter a consciência plena do que significava, apesar da sua inteligência, o Sermão da Montanha. E aí, nesse íntere, então, que o seu tio, o senhor Mariano, funda o Centro Espírita no ano de 1903, Fé e Amor, lá na Fazenda Santa Maria. Numa dessas visitas, o Eurípides, o tio senhor Mariano era irmão da sua mãe, a dona Jerônima, ou Meca, né? Como era chamada carinhosamente. Ele dormia, quando estavam lá em Sacramento, na casa deles e no quarto com Eurípides. E Eurípides resolveu então fazer com que o seu tio voltasse a ser católico. E num debate, ele era muito inteligente, cheio de argumentos, começa a falar com seu tio, que era um homem de poucas letras, e ao final, depois de uma contenda que durou boa parte da noite, o seu tio diz o seguinte: Eurípides, você é muito mais inteligente do que eu. Eu certamente não tenho capacidade para te convencer da existência dos espíritos. Mas leia esse livro. E ele presenteou com o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que durante a noite inteira Eurípides leu. E ao amanhecer, quando seu tio desperta, disse: olha, esse livro é um monumento. E a partir daí, as verdades espirituais são, então, apreendidas por Eurípides, que começa, então, a fazer os questionamentos a respeito do que seria essa vida depois da morte. Mas eu falei que nós íamos falar sobre esperançar, né? E quando tem esse primeiro choque, né, de ver a possível existência dos espíritos, Eurípides vai então numa visita à Fazenda Santa Maria, numa tarde e noite de sexta-feira da Paixão, onde tinha um trabalho mediúnico, e ele chega acompanhado por um amigo, já tinha começado o trabalho, e ele sente algo muito estranho, porque ele está ali, dentro daquele ambiente, ele sente algo que ele não sentia na missa, uma presença de uma energia que ele não conseguia administrar aquilo. Mas aí ele inconscientemente falou o seguinte: bom, se espíritos existem, eu quero então ter a comprovação disso. E para isso eu quero entender o Sermão da Montanha, mas essa explicação eu quero que seja dada a mim por João, o evangelista. E pelo meu primo Aristides, que era um homem de um coração muito, muito puro, mas analfabeto. E eis que de repente Aristides se levanta
e faz, numa linguagem correta, a explicação do Sermão da Montanha como nunca houvera tido a oportunidade de experienciar Eurípides. Então ali começa a sua conversão. Mas quando eu falo de esperança, esse jovem abandona a Igreja Católica, explica que ele estava num novo momento da vida, é abandonado pela sua família católica, recriminado pelo seu pai e pela sua mãe, mas envereda por esse caminho. E por que ele queria experienciar? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, no item 11, José, um espírito protetor, fala sobre fé, a mãe da esperança e da caridade. Então Eurípides, a partir do momento em que ele tem algo que é a referência maior da sua vida, quando ele estava naquela fase de transição para abandonar a Igreja Católica, ele tem um sonho. E esse sonho é um sonho diferente, porque ele se encontrava dormindo, de repente ele se desperta, vê o seu corpo imóvel na cama e começa a subir. Então, inicialmente ele tem um pequeno desconforto, só que ele começa a subir. E sobe, daqui a pouco ele não tem mais medo, é envolvido por uma sensação bem diferente, sobe, vê os astros e sobe e vê-se sob a luz do luar num gramado de um verde brilhoso. E sente uma energia muito boa e olha assim à sua frente um jovem de costas. E ele, curioso para saber de quem se tratava, chega perto. E quando ele chega mais perto, sente uma emoção cada vez maior, porque tinha uma luminescência especial aquele ser. E Eurípides, quando chega de frente, vê tratar-se da figura de Jesus de Nazaré. E aquela emoção aumenta, aquele sentimento, uma vontade de ajoelhar, e não sabia se chorava, se o abraçava, se conversava com ele, mas aí ele nota que aquele ser está chorando. E ele, tocado por um sentimento diverso, o que eu faço agora, né? Pensando, e aí ele pergunta: Senhor, por que choras? E não houve resposta. Passado alguns instantes, Eurípides repete a pergunta e acrescenta: Senhor, por acaso tu choras por aqueles que não te conhecem? E aí, aquele ser de luminosidade, pureza e bondade diz: não, Eurípides, eu não choro por aqueles que não conhecem o meu Evangelho. Eu choro por aqueles que o conhecem e ainda não praticam os meus ensinamentos. E eis que de repente Eurípides se vê tocado por um retorno, alguém que puxa ele para novamente, e ele vem caindo até que se encontra no corpo, acorda, e a partir daquele dia então ele resiste a qualquer ideia que não seja de trabalhar por amor a Jesus. Começa então os estudos, porque Ormênio, um amigo da família, trouxe lá um livro sobre homeopatia, e ele começa a ver sobre o tratamento da medicina homeopática, e começa ele mesmo a fazer alguns tipos de tintura, e aí ele experiencia algo diferente. Esses pequenos remédios que ele fazia, ele começa a endereçar algumas criaturas doentes, e ele começa então com a farmácia chamada Esperança e Caridade, fazer uma obra que no seu período áureo produzia mais de 1000 receitas diárias. Mas ele trabalhava pouco. Eu queria ler aqui, esse livro é interessante para quem quiser saber a história completa: Eurípides, o Homem e a Missão. Corina Novellina era uma sobrinha de Eurípides. Eu recomendo a leitura. Atividade diária de Eurípides:
das 4 às 7 da manhã, receituário de fora. Quando ele começou a conseguir curas com aqueles remédios que ele manipulava, ele começou a receber do Brasil inteiro esses pedidos. E toda essa manipulação era gratuita. Das 4 às 7, receituário de fora. Das 8 às 10 horas, manipulação e despacho dos medicamentos. Das 10h30 às 15, atividades do colégio. Infelizmente o tempo não dá para a gente falar sobre o processo educacional que Eurípides instituiu em Sacramento e em Minas Gerais. Das 15h30 às 17h30 horas, receituário local e manipulação. Ele fazia também para os que viviam em Sacramento e visitava esses doentes levando esse medicamento. Das 19 às 21 horas, tarefa do grupo espírita Esperança e Caridade. Esse grupo espírita Esperança e Caridade foi fundado por Eurípides no ano de 1905. E o interessante é que esse livro, que esse centro, ele começou com a proposta de aumentar a capacidade mediúnica do nosso irmão Eurípides. Porque ele começou com a psicografia, depois ele começou com a intuição clara e depois com a psicofonia. E para trabalhar no centro do Eurípides, o candidato a passista teria que experienciar vários meses visitando os doentes e lá fazendo a imposição das mãos. Mas Eurípides tinha uma capacidade mediúnica de cura fantástica, tanto que curou a sua mãe, que era uma das principais vontades dele, porque Dona Meca nada mais tinha do que uma influência espiritual, uma obsessão muito grande, que a amorosidade de Eurípides fez com que houvesse a cessação daquela obsessão. E ele buscava também, nesse trabalho dele, os espíritos que, o primeiro trabalho do centro, o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes, que o acompanhou durante a sua estada como encarnados, Bittencourt Sampaio e tantos outros, até a nossa Mãe Santíssima esteve com ele. Porque quando ele fundou o centro, logo depois ele fundou também o Colégio Allan Kardec. Só que quando ele se declarou espírita, houve uma evasão muito grande. Ele tinha um colégio chamado Liceu Sacramentano. Só que ele se declarou espírita, essas pessoas foram todas indo embora, e um dia ele, chorando lá sozinho, resolveu fechar a farmácia. Fechar o colégio. Mas aí a sua mão começa a ter uma formigação, até que ele instintivamente pegou a caneta, pegou a pena, naquela época era pena, e essa mensagem de Mãe Santíssima disse que ele não fechasse o colégio, mas que ele mudasse ele de nome para Colégio Allan Kardec, e que todas as quartas-feiras destinasse um estudo do Evangelho de Jesus. Então, às quartas-feiras, das 12h30 às 15 horas, o nosso irmão Eurípides fazia um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E naquela época, as pessoas tinham era um aspecto muito grande, né, que os Espíritos utilizavam como uma voz direta. Inexplicavelmente, a palavra de Eurípides era ouvida em toda a cidade, como se um potente microfone estivesse a propiciar isso. E o nosso irmão busca então a receber obsidiados, pessoas que tinham alguns problemas graves de obsessão de toda aquela região e do Brasil. Entre elas, Dona Amália, que foi a sua secretária na farmácia Esperança e Caridade por muitos anos. Mas quando nós falamos de caridade, o nosso irmão Eurípides, ele não tinha medo. Ele tinha uma fé inquebrantável de que ele era um instrumento da misericórdia divina. E a complementação da sua tarefa, por vezes, fora feita por Adolfo Bezerra de Menezes. Numa dessas oportunidades,
ele, durante a noite, foi acordado por alguém que bateu na sua janela, dizendo que existia uma parturiente num trabalho de parto complicadíssimo. Ele tinha ali então os seus instrumentos para isso, porque ele fez dezenas, centenas de partos naquela região, e dos mais complicados. Só que quando ele se preparava para sair, o nosso irmão Bezerra de Menezes falou o seguinte para ele: na esquina da Câmara Municipal existem 2 irmãos que estão armados e a intenção deles é tirar a sua vida. Aí ele respondeu para Bezerra: mas que fazer se eu preciso ir lá socorrer a nossa irmã? Eu vou. E ele falou o seguinte: vá sem nenhuma preocupação, que nós estaremos assistindo. E ele pega o seu material, então marcha, e quando dobra a esquina, cumprimenta, dando uma boa noite àqueles 2 irmãos que ficaram como que tocados por aquele magnetismo daquela voz, e ele segue o seu caminho para realizar o parto, que foi muito bem sucedido. Essas são algumas das histórias que o nosso irmão Eurípides Barçanufo experienciou. Então, essa casa aqui, ela foi, acima de tudo, fundada por pessoas que, saindo de Sacramento, foram até Goiânia, a Palmelo, e vieram fundar essa casa. Então, nós somos fruto do trabalho iniciado por Eurípides Barçanufo na nossa querida Uberaba, nossa querida Sacramento. E ele nos dá, então, o entendimento que nós não teremos nenhuma chance se tivermos que viver essa vida não esperando o amanhã. Então, nos dias difíceis que passa a nossa amada terra Brasil, em que as pessoas se digladiam por sentimentos diversos daquele que são os sentimentos amorosos, mas nós temos que estender a amorosidade de Jesus, porque se nós pensarmos os dias de hoje, com todas as dificuldades que nós estamos a viver, sem fazer com que a ideia de eternidade seja colocada na nossa vida, fica muito chato. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, diz o seguinte: que aquele que não experimenta a esperança além dos nossos dias é um homem ou uma mulher miserável, porque não tem nessa fé a possibilidade de experimentar dias melhores. Que esse trabalho na caridade feito por Eurípides, porque imagina só, mais de 1000 receitas aviadas diariamente, então ele utilizava para isso do dinheiro que ele percebia do colégio, de doação de alguns abastados, e ele falava o seguinte, quando alguém chegava: olha, nós não temos mais dinheiro para tintura. Ele falava o seguinte: a dama da caridade, que sempre aparecia a ele nesses momentos, vai nos dar o suporte. Então, quando ele falava isso, essa dama da caridade é um espírito desencarnado, que chegava lá vestida de branco, e lá, não se sabe de onde a misericórdia divina fazia com que essa doação pudesse permitir a continuidade desse trabalho de amor. E Eurípides, na sua labuta, no ano de 1918, que nós tivemos aquela crise mundial da gripe espanhola, que vitimou milhões de pessoas, quando essa doença chega e nós não tínhamos a noção de higiene que temos hoje, dificultou muito o trabalho. E ele então começou a socorrer, decuplicaram a necessidade de fazer tinturas, e ele, com seus voluntários, com seus alunos, buscou atender todo mundo. Ele próprio ia ao leito daquelas pessoas sem nenhum temor da morte. E eis que ele foi acometido no final do mês de outubro de 1918 da tão temível doença. E o interessante é que todas as pessoas acharam que ele simplesmente iria sair daquela doença sem nenhum problema. E comentaram uns dos seus alunos que não seria possível o desencarne dele, porque ele era aquela pessoa
que a misericórdia divina se fazia presente na vida de muitas, ao ponto de algumas pessoas, durante a noite, ele morava com a janela voltada para a rua, as pessoas batiam lá e era comum quando a pessoa batia, antes mesmo da pessoa bater, ele abria a janela, entregava-lhe o frasco com o nome do paciente, o modo de utilizar o remédio e dizia o seguinte: vá depressa, porque a doença não pode esperar. Mas eis que ele encontra-se acamado, a sua mãe, Dona Meca, reúne uma quantidade enorme de médiuns curadores, mas naquele momento ele vai embora. E aí, aqueles que se encontravam com ele, alguns deles, como a Dona Mária, lembrou do dia que, uma semana antes do seu desencarne, ele diz o seguinte: uma pessoa muito estimada vai desencarnar nos próximos dias. Vejo coroas de flores e muitas lágrimas. Um dos alunos falou: não sou eu, porque eu não tenho coroa de flores. E a Dona Amália: não sou eu, sou muito pobre. E ele, sem falar nada, disse: não, mas quem vai morrer também é muito pobre, mas é muito querido. E eis que então, essa é a saga daquele que não só fez da fé a sua bandeira, mas buscou a esperança de transformar os seus dias em dias melhores, curando a sua mãe, sendo curado pelo seu tio, nessa doutrina maravilhosa que fez com que a amorosidade de Jesus fosse distribuída em larga monta e feito vários frutos amorosos, dentre os quais essa casa que nos alberga nesse momento é fruto dela. Botemos a esperança de Eurípides nas nossas vidas. Vibremos pelo nosso Brasil. Tenhamos fé no nosso futuro e contribuamos, cada um na medida da sua possibilidade, para fazer com que esses nossos dias melhores que nós tanto almejamos possam ser construídos por cada um de nós. Fiquemos em paz. Convidamos a todos os irmãos para que possamos fechar os nossos olhos físicos, continuar com os nossos pensamentos elevados a Jesus, rogando ao Divino Mestre que assista e ampare a cada um dos irmãos presentes, a toda a obra assistencial do Centro Espírita Sebastião Marte, que possam ser todas envolvidas nesse instante, nessa atmosfera de bênção e de paz. Somos gratos pelos amigos espirituais que nos assistem nessa noite, somos gratos ao nosso irmão Sivaldo pelo esclarecimento, por lembrar e relembrar das histórias de personalidades tão importantes como nosso irmão Eurípides de Passa. Graças a Deus, que assim seja.